Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso encontro. Hoje é o nosso segundo encontro da Bíblia, né? De vídeos a serem gravados. E em vez de fazer cada livro da Bíblia, eu achei por bem a gente dar um salto e falar dos livros que vocês estão lendo agora. Vocês estão lendo nesse bloco interessante, né? De primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, parte dos livros históricos. Mas esses livros eles estão dentro de um outro contexto que nós vamos comentar agorinha. Então, em vez de falar sobre Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vamos dar esse salto para a gente falar dos livros que vocês estão lendo agora. Gente, esse conjunto de livros que vai de Josué, passando por Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, é interessante porque a exegese a gente chama de livros históricos. A Bíblia hebraica chama de profetas anteriores. Mas a exegese moderna classifica, em termos de estrutura, em termos de linguagem, em termos de mensagem, esses livros como eles chamam de historiografia deuteronomista. Então, que vai lá de Josué até segundo Reis, lá da ocupação da terra até o exílio na Babilônia. Então nós vamos ver por que tem esse nome e o que isso significa, ok? Vai ser importante dar esse foco na teologia para a gente entender o sentido profundo da mensagem. Então tá. Então a gente tem esse nome, né? Historiografia deuteronomista, profetas anteriores na Bíblia hebraica. Então na Bíblia hebraica, esses livros, Josué, Juízes, Samuel e Reis, se chamam profetas anteriores. A gente chama de livros históricos, né? Por que eles chamam de profetas anteriores? É interessante perceber, porque o foco para eles não está na história em si, mas uma história lida à luz da aliança, à luz da fidelidade à aliança. E quem dá essa chave de leitura são os profetas. Então é interessante, tem sentido caminhar por aí também. Então, como eu comentei, a exegese moderna, né, a interpretação bíblica moderna, entende esse conjunto como uma historiografia. E uma historiografia, nós vamos comentar o que é isso, deuteronomista, porque a chave, né, está no livro do Deuteronômio. Então, a exegese moderna entende esses livros como um grande bloco, que tem um sentido, que tem um projeto literário unificado. E o projeto é a teologia do Deuteronômio. Eles vão reler o passado à luz, presta atenção que nós vamos falar isso aqui várias vezes ao longo desse nosso encontro de hoje, à luz do trauma do exílio. Então presta atenção, eles estão vivendo, esses livros foram escritos na época do exílio na Babilônia, lá no ano 586, século V, VI antes de Cristo. Então, mas eles vão contar fatos anteriores à luz do Deuteronômio. Então, eles querem fazer uma leitura do passado para orientar o presente. E qual é o presente? A vivência, a experiência do exílio. Fica ligado nesse ponto aí. Outra coisa, essas duas chaves de leitura, livros históricos ou profetas anteriores, elas se complementam. Né? A ideia é cada uma observar por um ponto e a gente entender que história aqui não significa história exata, mas é uma historiografia, um modo de escrever a história com base numa teologia. Então, Josué até Reis devem ser lidos como uma história interpretada, uma profecia narrada e uma teologia da história, muito mais do que a história em si, nas quais os acontecimentos são avaliados segundo a fidelidade ou a infidelidade à aliança em Deus, em Javé. E essa leitura da fidelidade ou a infidelidade da aliança em Deus é justamente a chave deuteronomista, a chave do Deuteronômio. Coloco diante de ti a vida e a morte. Ouve, Israel, escolhe, pois, a vida. Então é nessa lógica de escolher a vida, da fidelidade à aliança, que toda essa história vai ser escrita. Vamos tratar aqui. Então, por que chama-se historiografia? Porque não é simplesmente um registro de datas, uma contabilização histórica. Não é história no sentido moderno da palavra. É uma escrita da história. Eles interpretam a história a partir de um sentido. Né? E o sentido tem qual é a intenção de tudo isso? Responder à crise do presente. Qual é o presente que eles estão vivendo? O trauma do exílio na Babilônia. A lente que vai olhar a história, que vai interpretar a história, é a lente do Deuteronômio. Então, por isso que é deuteronomista. Ela usa o livro do Deuteronômio como a constituição espiritual para fazer o quê? Para avaliar toda a história de Israel em relação à fidelidade ou à infidelidade à aliança. Ouve, Israel. Por isso, esse bloco literário de Josué até Reis vai oferecer etapas dessa resposta, sempre à luz do Deuteronômio. Por isso que a historiografia deuteronomista. Lembra,
eles estão vivendo no exílio. Nós vamos falar isso exaustivamente. A intenção do autor não é contar a história. Livro histórico não tem a intenção, livro histórico na Bíblia não tem a intenção de contar a história. Chocante, né? Não é para contar a história, é para ler a história sob uma lente teológica. Então a obra foi escrita numa época, que época? A época do exílio. Para quê? Para explicar para esse povo que estava vivendo no exílio por que eles estavam exilados. Se eles se achavam o povo eleito, com o Deus poderoso, mais poderoso do que os outros deuses, se eles achavam que o templo era a morada de Deus, como então justificar o exílio na Babilônia? Como então justificar que não foi a derrota de Deus, a derrota de Javé para os deuses estrangeiros? Porque era essa tentação que esse povo estava vivendo. Sucumbir à fé, achando que a fé deles era inferior, porque o Deus deles perdeu. Né? Na batalha dos céus entre os deuses, comentamos isso no nosso encontro passado, né? Se eles perderam a batalha na terra para a Babilônia, porque no fundo, na lógica deles, o Deus de Javé perdeu para o Deus Marduk da Babilônia no céu. Logo, na cabeça deles, era tentador abandonar a fé de Israel e abraçar a fé babilônica, a fé dos pagãos. Então, esse bloco todo literário vai ser escrito para ajudar a entender por que isso aconteceu. E vai dizer que o texto vai defender que o exílio não foi uma vitória dos deuses estrangeiros, mas a fidelidade de Deus às suas advertências. Ele advertiu: se você for obediente, cumprir os mandamentos, você vai herdar a terra. Se você não for obediente, você vai perder a terra. Estamos aqui diante de uma clara teologia da retribuição, presente naquela época e ainda, infelizmente, muito presente na linguagem de hoje. Após, né, que essa teologia da retribuição, mais para frente, ela vai alimentar a famosa teologia da prosperidade. Então fiquem atentos aí, porque a Bíblia ela vai se corrigindo com o tempo, nós já comentamos sobre isso. Então a posse da terra é apresentada como uma consequência direta da fidelidade à aliança. A idolatria, a traição da aliança, gera o exílio, gera a perda da terra. Só que a ideia também desse bloco não é só dizer que o povo errou e por isso ele está no cativeiro. Isso é a parte instrutiva. Mas agora tem a parte formativa. Qual é a ideia então? Levar à conversão. Levar ao arrependimento para que esse povo refaça a aliança. E isso, os livros vão fechar essa história dando uma pontinha de esperança para abrir um caminho da nova volta à terra. Nós vamos comentar mais para frente isso. Esse bloco deuteronomista, lá no segundo livro dos reis, vai deixar uma porta aberta, mesmo no exílio, de esperança de que o povo pode voltar à terra prometida e restabelecer a sua fidelidade a Deus. Então, o conteúdo dessa catequese destinado aos exilados, em vistas de lhes recuperar no coração a esperança de voltar à terra sob um Deus, desta vez, sob um rei, desta vez fiel. Então tá aqui, gente, a linha do tempo dessa nossa historiografia deuteronomista, dessa forma de escrever a história, de ler a história à luz do Deuteronômio. Lá em Josué, mais ou menos no ano 1200 a.C., acontece a ocupação da terra prometida, que Deus prometeu lá em Abraão, né, que o povo passou depois no Egito, virou escravo no Egito, né, foi liberto por Deus, caminhou no deserto e agora chega na terra prometida. Então Josué vai narrar a ocupação dessa terra. Na época dos juízes, as tribos se estabelecem na terra, né, em meio a alguns conflitos, né, nós vamos comentar aqui, e começa a ruir o projeto de Deus de ocupar a terra segundo a lógica da aliança. Em Josué, para o povo garantir a ocupação da terra, precisava ser fiel à aliança, senão perderia a terra. Em Juízes, a gente começa a ver que essa história começou a degringolar. Em 1 Samuel se estabelece a monarquia, nós vamos comentar que ela é ambígua, né? O rei vai falhar como líder, vai falhar com o povo, ao ponto de, em 1º e 2º reis, depois esse povo se dividir, esse povo se quebrar, se fraturar, Reino do Norte e Reino do Sul, e isso depois facilitar que venha a invasão da Assíria e depois a invasão da Babilônia, resultando no exílio. Nós vamos comentar isso daqui a pouquinho. Vamos passo a passo então, vamos começar com o livro de Josué. Josué, então, ocupação da terra prometida. A promessa se cumpre, Deus deu a terra, mas para manter-se na terra, precisa ser fiel à aliança à luz do Deuteronômio.
Então, o livro de Josué abre essa historiografia, essa história, esse registro da história, com um tom positivo. A terra prometida começa a ser ocupada. Josué é apresentado como um líder que escuta a lei e age conforme a palavra, de vitória em vitória. Josué é um líder muito carismático, muito positivo. É um livro muito interessante de perceber como que a conquista vai acontecendo. Por quê? Porque Josué é apresentado como um líder que cumpre a lei. E se cumpre a lei, a vitória acontece. Era essa a lógica na época. Então, do ponto de vista deuteronomista, Josué ele representa o momento ideal. Né? Quando há obediência, a promessa se realiza. Maravilha! Mas um detalhe, a terra ela vai ser apresentada não como uma conquista da força militar, mas como o dom de Deus. Deus vai agir pelo meio militar, pelo meio da guerra, naquela mentalidade, naquela época, ok? Mas para lembrar sempre que ela é dom de Deus, não é mérito exclusivo humano. Tem a participação humana, mas é dom de Deus. E a teologia vai ser clara, de acordo com Deuteronômio. A posse da terra depende da fidelidade à aliança e não da força das armas. E o que acontece? Né? Em Josué, é o ponto de partida porque o povo começa a ocupar a terra seguindo a aliança. Mas a ocupação da terra depende, a permanência da terra depende de ser fiel ou não a essa aliança. Então não é uma promessa automática e irreversível. Depende de se continuar cumprindo. Então, esse livro de Josué, lembrando, ele é redigido num contexto do exílio e do pós-exílio, embora ele narre fatos lá de 1200, né, 1300 a.C., ele é escrito no século VI, 586, 580, por aí assim. Então, são tradições antigas, né, de pequenos reinos, de grupos tribais, né, que guerrearam, que ocuparam a terra, antes da formação do reino de Israel. Então, na Idade do Bronze, Idade do Ferro, séculos 13, 12, 11 a.C. Então, os fatos acontecem ali, são narrados nessa época, mas são redigidos no tempo do exílio. E o momento de redação influencia como a história é contada. Por isso que livro histórico não é só história, é teologia. Então, o momento, o contexto da redação, no caso, o contexto do exílio, influencia como a história é contada. Por que a história é contada e para quem a história é contada. Por isso, os escribas que vão redigir, né, os autores sagrados, não reproduzem esses relatos de modo neutro, de modo histórico, mas eles os reinterpretam à luz do Deuteronômio, aplicando critérios teológicos à história. Que critérios? Fidelidade ou infidelidade à aliança. Houve uma tentativa pelo rei Josias, um dos reis depois de Saul, Davi e Salomão, de resgatar a fidelidade a Deus. Esse Josias percebeu que o povo estava muito infiel. Isso vai ser importante nessa época também do exílio, de tentar voltar a essa fidelidade. Né? Mas a experiência era muito traumática da perda da terra. Então essa tensão entre fidelidade à aliança, como Josias tentou, e a perda da terra foram muito fortes, e isso moldou muito a mentalidade de quem escreveu esses livros. Então, os conflitos antigos são apresentados como conquista da Terra Prometida, mais uma vez, não como vitória militar, mas como dom de Deus. Dom condicionado à fidelidade à aliança. Ok? Por que isso é importante? Porque Josué não busca reconstruir historicamente a ocupação de Canaã. Mais uma vez, livros históricos não é história científica, mas oferecer uma interpretação teológica da ocupação da terra. Que interpretação é essa? Ocupamos a terra porque fomos fiéis a Deus. Isso é capaz de sustentar, presta atenção agora, chave de leitura, para o povo que estava no exílio, a intenção é justamente isso, ó, ocupa a terra se a gente for fiel. Mas a gente está exilado, a gente perdeu a terra. Então é justamente apresentar essa ideia de fidelidade e aliança com a esperança do retorno e reafirmar que se a gente se voltar para Deus, se a gente se voltar para escutar a lei de Javé, nós poderemos retomar a terra, sair do exílio. Então era esse o contexto e a intenção da redação de Josué. O centro, então, está aí nesse quadro, né? O centro é a travessia do Jordão e a conquista de Canaã, a conquista da terra e a repartição da terra. Olha que interessante, para quem estava vivendo no exílio, sem terra, sem rei e sem templo, isso aí é interessantíssimo, né? É forte, é muito sugestivo. Por quê? Porque o exílio significava a necessidade de voltar à terra, de reconquistar a terra.
Então, assim como eles conquistaram com base na fidelidade à aliança, a reconquista, o retorno da terra para quem estava no exílio, também se daria com o retorno à fidelidade à aliança. Por isso, eles têm que renovar a aliança no final do livro de Josué. Interessante, né? A gente comentou já isso daqui, que o livro de Josué é cheio de guerras, né? Deus manda matar, Josué manda matar, exterminar populações inteiras, dizimar mulheres e crianças. Isso choca a gente hoje, né? Essa guerra santa. Mas vamos tentar ler sem incorrer em anacronismo, sem incorrer em julgar a história, em julgar o passado com os nossos critérios de hoje, ok? Então, no livro de Josué, a Guerra Santa não é um conceito moral moderno, mas uma linguagem religiosa antiga. Era típico da mentalidade antiga, que atribuía a Deus a condução dos acontecimentos. Então, a guerra era a vontade de Deus. Lembra, esses relatos foram redigidos no contexto do exílio e do pós-exílio para responder à crise da perda da terra e reafirmar que Javé não foi derrotado. A linguagem que eles usam para explicar isso é a linguagem da Guerra Santa. Ao dizer que Deus combatia por Israel, o texto não descreve batalhas como um relato jornalístico, mas como uma interpretação teológica. Eles estão entendendo que Deus batalha com eles. É a lógica deles. Qual era a intenção dessa guerra santa, dessa exclusão, dessa eliminação do outro? Que é chocante, é absurda, é bárbara. Né? Mas na cabeça da época, essa ordem de extermínio, que chama Herem, ela queria evitar a contaminação da fé desse povo com a fé de outros povos. Então a forma de se manter apartado, de manter a sua identidade, era eliminando. Mais uma vez, gente, isso na cabeça da época, hein? Eliminar o outro, hein? Na cabeça da época. Para dizer que não queremos contato com esse tipo de povo, não queremos contato com esse tipo de fé, porque pode afetar a minha relação com Deus e eu ser levado à idolatria. Então não é um caráter étnico ou racial, mas representa simbolicamente a rejeição da idolatria. Essa radicalidade e não se contaminar com outros povos. E a maneira de escrever essa radicalidade, a maneira de explicar essa radicalidade era o extermínio. Não é que Deus apoia isso, lembra? Era a mentalidade da época. Lembra também que nessa época a violência, de violência narrada, a Bíblia ela exagera. É típico isso dos contos heróicos, né? Os textos exaltarem, engrandecerem as ações, né? Exterminar todo mundo, matar todo mundo, não sobrar ninguém. Eram formas hiperbólicas. Hipérbole é exagero. Típicas de relatos de conquistas de guerra daquela época. É interessante que o próprio livro de Josué e também o de Juízes vai mostrar que esses povos que foram exterminados continuaram ali. Continuaram sobrevivendo. Então não foi um extermínio, assim, entendeu? Então é uma forma de relatar a grandeza da ação de Deus, um ato portentoso de Deus. Então, no fundo, essa guerra santa, esse extermínio, tem que ser entendido como uma catequese teológica. Para começar, a terra é dom de Deus. Depende da fidelidade a Deus. E não da contaminação com outras lógicas. Daí a radicalidade. Lembrando sempre, temos que interpretar no devido tempo e não projetar isso para hoje. Chegamos então ao livro dos Juízes. O povo se estabelece, né? As tribos se estabelecem, e esse é o tema do livro dos Juízes. Também vai narrar a ocupação da terra de uma forma um pouquinho diferente da que Josué narra. Josué narra uma forma muito triunfalista, muito triunfante. E em Juízes a gente vai ver que tem várias tensões para ocupar essa terra. Na época da estabilização no território de Canaã, no território prometido, as tribos de Israel eram divididas em famílias. Então, as 12 tribos, né, eram 12 grandes tribos, mas cada tribo tinha várias famílias, vários patriarcas, os clãs ou as casas. E cada tribo, cada clã, cada grupo familiar ali tinha as suas regras. Então, era uma espécie de confederação. Você tinha um território com várias, né, tribuzinhas ali, e cada uma tinha a sua regra própria, as suas leis, modo de aplicar a justiça, modo de cobrar as coisas, modo de se organizar. Né? E a situação é que um povo com muitas tribos ali, sem uma unificação, fica muito vulnerável, né, a ataques, a invasões, a outros povos. Então, volta e meia surgiam, ocasionalmente, líderes que Deus suscitava para intervir em algum conflito, em alguma guerra, algum litígio
que aquele povo tivesse sofrendo. Então Deus vai inspirar esses líderes para agir, né? Líderes carismáticos que são movidos pelo Espírito de Deus. Por isso que o nome não é muito feliz cá entre nós de juízes. Porque juízes aí não têm um caráter jurídico, judiciário, de julgamento. É liderança. Talvez melhor do que livro dos juízes poderia ter sido, né, livro dos líderes carismáticos de Israel, né, algo assim, livro dos grandes líderes de Israel. Né? Então, na falta de um nome mais adequado, a tradução ficou como juízes. Então foram 12 juízes que são narrados, 6 de modo mais curto, e os 6 principais, Otoniel, Aod, Baraque, Gedeão, Jefté e Sansão. Eles têm um tratamento mais forte. E um destaque muito importante para Débora, profetisa e juíza, que vai dar um puxão de orelha no juiz Baraque, que estava meio vacilando ali. Então as mulheres aí têm um papel importantíssimo, né, no livro dos juízes. E Débora é a que mais evidencia isso. Mais uma vez, lembrando, o livro dos Juízes, escrito no exílio, resulta da reunião de antigas tradições tribais daquela época, transmitidas oralmente ao longo do tempo, que preservam a memória de líderes carismáticos. Mas essa história vai ser contada à luz do Deuteronômio, da fidelidade ou infidelidade, aliança para o povo do exílio. O que acontece em Juízes? O povo recebeu a terra de Josué, no livro de Josué, está ocupando a terra. A grande pergunta agora, vai conseguir viver bem nessa terra? Vai conseguir ser fiel à aliança? E a resposta ela é inquietante, né? O livro vai trazer algumas tensões aí. Então, lembrando, era uma época de tribos, uma confederação, podemos chamar assim, poder descentralizado, não havia um rei, não havia um poder único, né? Mas lideranças provisórias, os juízes, que Deus suscitava à medida que era necessário. Há um lado positivo nisso, gente, porque sem a ausência de um rei, de um líder, de uma estrutura rígida, né, unificada, uniforme, você tem mais, vamos chamar assim, democracia, né, talvez um termo não adequado, né, mais participação, cada tribo tinha sua organização, então era mais livre, era mais leve a relação, era menos opressora. Tem esse lado positivo, né, mas acontece mesmo assim o fracasso espiritual, cada vez mais. Porque você percebe no livro dos Juízes um ciclo que se repete sem fim. O povo peca, idolatra outros deuses, vem o castigo, a invasão de outros povos, né? O povo se pede perdão a Deus, se arrepende, se converte, Deus intervém. Então esse ciclo, pecado, castigo, conversão, salvação, repete-se ao longo de todo o livro. Isso significa o quê? Que a ausência de um referencial comum à aliança, que não havia ali, cada um fazia o que queria, levou à fragmentação social e religiosa. A frase que vai encerrar o livro não é à toa. Ela vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Cada um faz o bem o que quer, né? Nem um pouco atual isso, né, gente? A ideia aqui não é nem tanto criticar a falta de um rei, né? Não havia rei em Israel, né? Mas o fato aqui não é uma apologia, não é uma defesa, uma propaganda da monarquia, mas um diagnóstico. Cada um faz o que quer. Está faltando a referência à aliança. E por isso, a terra prometida se torna espaço de desordem. Se cada um faz o que quer, se não tem lei, se não tem a fidelidade à aliança, a ocupação vira um caos. Então a intenção e mensagem de Juízes é essa: os israelitas cometeram o que é mal aos olhos de Deus. Cada sessão da história dos Juízes começa com essa frase. Então é um ciclo, é um mantra que se repete. Os israelitas cometeram o que é mal aos olhos do Senhor. Deus vai, intervém, manda o juiz, salva, tal, fica tudo bem. Depois, né, os israelitas cometeram o que é mal aos olhos do Senhor. A coisa volta, né? Então os líderes suscitados por Deus devem salvar o povo da opressão. Essa opressão é consequência do mal, né? As práticas idolátricas, de idolatria, a prostituição, a sua vender-se, né, para outros deuses, em vez de seguirem a Deus. Então, os juízes são apresentados como instrumentos de salvação de Deus. Deus intervém momentaneamente, suscitando mediadores, pessoas frágeis. Jefté é um bom exemplo disso, né? Sansão é um bom exemplo disso. Mas é interessante, gente, comentamos isso no texto, né? A fragilidade moral dos juízes não invalida a sua missão. Eles são pecadores, né? Mas para reforçar o quê? Que a salvação vem de Deus. Apesar, né, do demérito humano. A intervenção ela é divina.
não da virtude dos líderes. Então, e Paulo depois vai resgatar isso, né? Lá na carta, lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer que é na fraqueza que Deus faz a fortaleza. Então, o ciclo dos juízes revela que a libertação é sempre dom gratuito. O povo se arrepende, clama a Deus, né, pede misericórdia. O juiz é suscitado por Deus, ele é a salvação de Deus em ação, uma medida provisória ali para Deus agir. Né? Então, na verdade, Deus é quem está governando, Deus é quem está agindo, mantendo-se como rei. Ele suscita juízes, mas ele se mantém como rei. O que acontece depois em Samuel? No livro de Samuel, ele nasce com a crise dos juízes. Diante desse caos, cada um faz o que quer, diante das ameaças dos reis estrangeiros, o povo fala assim: a gente precisa de um rei. Samuel, você que é profeta, unja para nós, peça a Deus para ungir para nós um rei. É compreensível esse pedido, né, gente? Mas ele tem a sua ambiguidade. O que é interessante aí? Bom, o povo de fato quer um rei, quer uma identidade, quer uma segurança, quer uma proteção, quer criar exércitos. É razoável? É. Mas Samuel e Deus interpretam inicialmente isso como o quê? Como a rejeição da realeza de Deus. Vocês querem um rei? Mas o rei de vocês não é Deus? Esse rei não vai então ocupar o lugar de Deus? Era essa a preocupação de Samuel, que a gente percebe no comecinho de Samuel, no livro de Samuel. E Samuel alertou para isso e para o perigo do abuso de poder. E de fato isso depois vai se revelar, né, gente? Só que a historiografia deuteronomista não vai rejeitar a monarquia como um todo, não em si, mas desconfia. Saul é o primeiro rei que governa sem escutar a Deus. Então, ele vence algumas batalhas, mas ele fracassa teologicamente. Ou seja, o problema não era a monarquia, falta ou não de um rei, mas a fidelidade a Deus. Era isso que o povo estava precisando, ser fiel a Deus, e não necessariamente um rei. Então, o livro mostra que o povo pede um rei, né? O Samuel, o último profeta, então, no início fica contra, mas conversa com Deus, e então Deus concede, dizendo, olha, tudo bem, né? E concede a unção a Saul, da tribo de Benjamim. Um professor nosso da faculdade lá de Jesuíta, já falecido, um cara muito incrível, um biblista fantástico, Johann Konings, ele dizia assim: a indicação de Saul como rei significa uma grande mudança. Antes, os juízes convocavam o povo para a guerra santa quando preciso. No regime monárquico, porém, haverá um exército permanente, pago com os despojos dos inimigos. Por isso será preciso guerrear sempre mais e com os impostos e serviços cobrados do próprio povo com base no direito do rei. O que é isso? Uai, o rei tinha poderes por ser rei. E por ser rei, ele tinha que manter o quê? Uma estrutura de palácio, uma estrutura de corte, uma estrutura de poder. Né? Tinha que sempre fazer guerras. Né? E a riqueza se alimentava das guerras, porque aí ele conseguia despojos, né? Pegar as coisas do exército vencido, pegar os tesouros dos povos vencidos para aumentar os seus tesouros. Então era preciso sempre guerrear mais para poder aumentar o poder do rei. Só que havia também o tal do direito do rei, a corvéia. O que era isso? O rei poderia recrutar, requisitar trabalhos forçados, tanto de escravos quanto de cidadãos de Israel, do povo de Israel. Que trabalhos? Construção do palácio, reforma do palácio, obras de infraestrutura. Então, volta e meia, o rei, com base no seu direito real, exigia do povo não apenas mais e mais tributos, que iam aumentando, como também esses trabalhos não remunerados para alimentar a estrutura de poder. Samuel bem que advertiu. Então você percebe no livro de Samuel uma tensão entre duas línguas, duas pedagogias ali, duas tradições. Uma crítica à monarquia. Você percebe isso em Samuel 8, 1 a 22. Samuel é contra, não quer o rei, né? Porque ele diz que ela substituiria a soberania de Javé e iria reproduzir a lógica de modelos opressores que aconteciam nos outros reinos. Mas o livro cede, Samuel cede, Deus cede. Então há também essa outra tradição que diz que reconhece o rei como um instrumento legítimo da ação de Deus na história, especialmente se ele cumpre a aliança. Então você tem essa tensão interessante, né? Por quê? Porque o redator do livro do Samuel não elimina essas tensões, ele mantém. Tinha um grupo uma linha que era contra e uma linha que era favorável. Ele mantém isso e amarra, mostrando que o problema não é ter um rei em si,
mas sim absolutizar o poder. Assim, a monarquia só é legítima quando permanece submetida à aliança e ao juízo profético, e essa é a lógica do Deuteronômio. Interessante isso aqui, gente. É justamente no tempo da monarquia que nasce o movimento profético. Samuel é o último juiz e o primeiro profeta, sem considerar Moisés como profeta, foi o grande profeta, mas aqui profeta mais estrito senso. Então, coincidindo com o nascimento da monarquia, nasce o movimento profético. E isso não é à toa. O movimento profético, o profetismo, ele nasce justamente para ser o contraponto da monarquia. Então, monarquia e profetismo são duas instituições contemporâneas e complementares. O que vai ser o profetismo? O profetismo é o elemento carismático, é o movimento de fogo que recorda o rei. O reinado, a monarquia, é a estrutura, é a parte rígida, é a parte hierárquica. A gente chama de carisma instituído, enquanto que o profeta é o carisma instituinte. Vamos comparar, é como se a, a monarquia fosse a vela e o profetismo fosse a chama. Então, sem a chama, a vela perde o sentido, né? E a chama só existe em função da vela. Então, o profetismo significa o elemento carismático que vai recordar aos reis que toda a vida do povo, com as suas instituições, com as suas estruturas, com as suas relações, deve ser presidida e guiada por Deus, pelas mãos de Deus. Então, olha que interessante que o professor Konings, querido Konings, falava. Os profetas são pessoas que, sob moção carismática do carisma do Espírito, percebem com clareza, com clarividência, o significado de certas realidades ou sinais na perspectiva da divindade. Eles veem mais longe, eles interpretam a realidade, eles leem as entrelinhas do que está acontecendo e interpretam como porta-vozes da divindade, com a lógica de Deus, o sentido dos acontecimentos. Então, o profeta, em português, vem do grego que significa porta-voz. Ele vai ser porta-voz dessa realidade que ele está vendo acontecer. Por isso, gente, a função do profeta não é prever o futuro. Vamos tirar isso da cabeça, achar que o profeta é aquele que vê o futuro. Não é isso, não é essa a lógica. Na Bíblia não tem esse sentido. Apesar de também, às vezes, ser chamado de vidente, não é esse. Eu diria assim, que se fosse uma contabilização, a função de ver o futuro seria a letra Z, em vez da letra A, B, C, D, E. Seria das últimas coisas, é muito circunstancial. A ideia do profeta, do profetismo, é servir em nome de Deus como a voz da consciência perante o rei. Ele é a pedra no sapato do rei. Ele é o grilo falante, lembra da história do Pinóquio? O grilo falante que fica ali buzinando no rei a vontade de Deus e onde que o rei está indo bem ou está indo mal. Né? Dos reis e do povo como um todo. Para quê? Chamar a viver a aliança e chamando a atenção quando está se desviando da aliança. A clareza de visão do profeta, o profeta é aquele que vê mais longe, que vê nas entrelinhas o que está acontecendo. Né? E onde que Deus está agindo, onde que Deus está sendo mais forte, onde que está tendo resistência a Deus, onde que estão traindo Deus, ele vê mais longe. Por quê? Porque ele tem uma percepção ampla da realidade. Muita gente tem esse dom hoje em dia também, né? Ver a coisa mais fundo, mais longe, mais amplo. O que está realmente acontecendo por debaixo das aparentes notícias, das intenções. Né? Ele vê realmente mais longe, porque ele lê melhor, porque ele está ligado a Deus, com os critérios de Deus. Segundo livro de Samuel, o auge da dinastia de Davi, perdão, o auge do reino de Davi. E segundo Samuel, a historiografia atinge seu ponto mais alto. Davi unifica o povo, as tribos como tudo, a monarquia, né? Acontece a monarquia principal em Davi, Saul falha, Davi estabelece de modo mais contundente isso. Né? Conquista Jerusalém, era uma cidade pagã que Davi vai conquistar, recebe a promessa importante de uma dinastia duradoura. Em 2 Samuel 7 é um texto chave para a gente compreender. Nesse texto, Deus promete por meio de Samuel que a dinastia de Davi ia ser duradoura. Ou seja, haveria um rei lá na frente, um rei a ser ungido, que iria libertar completamente o povo. Ungido, em hebraico, é Meshiá, Messias. Então haveria um rei Messias da descendência de Davi, que iria cumprir todas as expectativas. É aí que nasce
Então, uma expectativa messiânica em Davi. Então, parece que agora com Davi, a história encontrou o seu eixo. Davi, grande rei, apesar de falhas, né? Mas a narrativa é sóbria. Ela não idealiza Davi. Mostra bem o pecado de Betsabeia, né? Manda matar Urias. Né? Então, Davi é uma figura frágil. E para mostrar o quê? Que a força está em Deus. E que pecar é humano, né, gente? Deus age apesar e através das imperfeições humanas também. Só que isso tem consequências. Essas imperfeições humanas, esses pecados de Davi, vão cair em intrigas e rupturas familiares. O filho de Davi, por exemplo, depois vai se revoltar contra ele. Então, apesar de ser um rei bastante forte, bastante louvado ao longo do tempo, mostra também a sua fragilidade e as consequências disso. Para dizer o quê? Que nem mesmo um rei sábio, um rei poderoso, o rei ungido, ele está acima da aliança. Davi é modelo de fato, mas também de fidelidade a Deus, mas também de advertência. A promessa de Deus permanece, mas a fidelidade a Deus continua sendo exigida. E se não cumprir, terá consequências. Por isso que começa o livro dos reis com Salomão, filho de Davi, e acontece a glória, o apogeu do reinado. Salomão com o seu templo, constrói o templo para Javé, o palácio de Salomão, as riquezas de Salomão, o comércio com os outros países, a rainha de Sabá indo consultar a sabedoria de Salomão. Então, Salomão há um esplendor, né, da monarquia. Então, é um rei altamente louvado. É como se tivesse na glória, no ápice, né, do poderio, da importância. Só que Salomão, depois, no fim da vida dele, ele comete idolatria. Acontece o incremento da cultura, da atividade comercial, industrial, tudo mais, né, expansão militar, mas tudo isso vai ter o seu custo. Por quê? Porque esse aumento do poder, do luxo da corte, não sei quantos cavalos, não sei quantos rebanhos, né? Não sei quantos quartos, não sei quantos quilos de ouro, isso vem da onde? Isso vem de alianças políticas, vem de guerras, vem de luxo, vem de aumento de impostos e de trabalhos forçados. Isso tem um custo. E Salomão, no fim da vida dele, ele comete idolatria. Então, o reino vai começar a se ameaçar. E o povo começa a ficar chateado. Tem muito imposto, tem muita cobrança, e esse tipo de política gera uma revolta popular. Um profeta chamado Aías apoia isso, lá na parte do norte. Gente, está errado isso aí. Começa um levante contra esse tipo de reinado, ameaçando, então, começa a ruir a monarquia. Os reis são avaliados por um critério fixo, né? Se fizeram o que é reto ou não aos olhos de Javé. Nós vamos ver que boa parte dos reis não cumpriu isso. Dos reinos do norte, nós vamos comentar que nenhum cumpriu, segundo a historiografia bíblica. Na parte do sul, alguns cumpriram, outros não. Quer dizer, a história está seguindo, mas cada vez mais claro, a não fidelidade está corroendo a estrutura da monarquia. O sistema inteiro está comprometido, ao ponto de o povo não aguentar mais. Após a morte de Salomão, em 1930, o seu filho Roboão, rei, assumiu o reinado. Ele se recusa a aliviar impostos. O povo pede, em especial o povo da região norte, pede: olha, Roboão, por favor, rei, alivia aqui os impostos, está muito pesado, alivia os trabalhos forçados aí nessas construções. Ele não topa não, ele aumenta mais ainda. Opa! Então, a consequência é a fratura. O reino do norte, então, se divide do reino do sul. A parte do norte se divide. 10 tribos do norte proclamam outra pessoa, Jeroboão, como rei, formando o reino de Israel. E a parte do sul se torna o reino de Judá, com 2 tribos, Benjamim e Judá. Então ficou o reino do norte e o reino do sul por conta dessa revolta, da recusa de Roboão em aliviar impostos. O rei do norte, Jeroboão, criou santuários. Por que ele fez isso? Porque o santuário principal ficava em Jerusalém, reino do sul, capital de Judá. Então não fazia sentido, já que rompeu, o povo do norte ficar adorando no país do sul. Então, por conta disso, Jeroboão cria, né, santuários na cidade de Betel e na cidade de Dan e coloca ídolos, bezerros de ouro. Isso cria mais divisão ainda, né, gente? Mas ele está traindo Javé. Né? Era a forma como ele percebeu de manter a identidade desse povo do norte,
para não se misturar com o Reino do Sul. Israel e Judá cada vez mais vão entrar em conflito. Povo contra povo, irmão contra irmão. A historiografia deuteronomista, o modo de ler essas passagens, vê essa divisão do Reino do Norte e do Sul como fruto de injustiça, abuso de poder econômico, né? Usurpação do direito do pobre e infidelidade à aliança. Então é consequência das opções. Então a divisão do reino, a fratura do reino foi consequência da infidelidade à aliança. Reino do Norte, Israel, capital Samaria. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Só que um reino dividido se torna mais frágil. O reino fica frágil. O Reino do Norte, diferentemente do Reino do Sul, que tinha a dinastia de Davi, na dinastia de Davi, o reinado era passado de pai para filho. Né? Davi para Salomão, né? Salomão para Roboão, por aí vai. Né? No Reino do Norte, como rompeu com a dinastia de Davi, quem era o próximo rei era em função de brigas de poder. Então havia uma grande instabilidade dinástica, de dinastia, no Reino do Norte, com muita disputa geopolítica de potências regionais, porque um reino que tem uma briga interna é mais frágil de ser dominado. No século 8, a Assíria, antes de Cristo, a Assíria se torna a grande potência militar e comercial da época. A Assíria, então, manda em todo o mundo, domina todos aqueles povos daquela região ali. A Síria e também o Egito era muito forte, mas nessa região de Israel ali, a Síria é quem estava dominando. E ela vai e começa a mandar em Israel, né? Conquista Israel, e a relação entre Israel e a Assíria é uma relação de vassalagem. Né? A Síria deixaria Israel mais ou menos livre se Israel pagasse um pesado tributo. Israel então fica ora alternando em alianças com outros povos para tentar se rebelar, ora aceitando essa situação de vassalagem em relação à Assíria. Até que o rei Oséias disse que não quer mais essa relação de vassalagem da Assíria. Não quer mais ficar dependendo, né, da Assíria, obedecendo a Assíria, pagando imposto para a Assíria. Vai se contactar com o Egito para pedir apoio para lutar e se libertar da Assíria. O Egito não atendeu, na hora H não ajudou, e isso desencadeou uma forte reação da Assíria. Ela sitia, cerca a capital por 3 anos, né, até que a capital Samaria cai, é invadida no ano 722, 721 a.C. Não só a capital é ocupada, é conquistada, como acontece deportações. Boa parte desse povo de Israel, né, é deportado para a Assíria. É levado para a Síria, esvazia bastante a população de Israel. E a Assíria, por sua vez, repovoa Israel com povos de outros países também conquistados, para colocar ali. A Síria, nesse ponto, foi inteligente. Misturando povos e colocando em Israel, ela garantia que não houvesse unidade, não houvesse, né, coesão desse povo para voltar a se sublevar, para voltar a se rebelar contra a Síria. Então ele, né, dividiu para conquistar, colocou gente diferente ali para que dificultasse a unidade, desarticulando o reino, e com isso gerou uma nova configuração populacional nessa região, com várias pessoas de outros povos, de outras religiões, e essa mistura de israelitas da região norte com essas outras nações que vão morar ali, que cria o grupo que foi chamado de samaritanos, que se conhece lá do tempo de Jesus, né? O bom samaritano, a mulher samaritana, né? Que tinha rivalidade. A rivalidade vem daí, dessa época que eram povos misturados, e a mistura significava a contaminação com outras formas de adoração, né? E que eles vão ser então sempre mal vistos pelo pessoal do sul, que se achava mais fiel a Javé. Então é daí que nascem os samaritanos. Por quê? Porque a capital do Reino do Norte, de Israel, era Samaria. A leitura deuteronomista interpreta a queda de Israel, né, a derrota de Israel e a deportação para a Síria como consequência teológica da infidelidade à aliança. Mais uma vez, teologia da retribuição. Se você obedece, proteção, segurança. Se não obedece,
perda, castigo, né? Deportação. Era essa a lógica ali. Então tá, Israel aconteceu essa deportação em massa para a Síria lá no ano 722 a.C. Gente, esse evento que aconteceu com o Reino do Norte chamou a atenção do povo do Sul, de Judá. Serviu como um alerta. E isso provocou em Judá um sentido de purificação, de retorno à aliança. Eles perceberam, poxa, aconteceu isso com Israel porque eles foram infiéis à aliança. Vamos então tentar voltar a ser mais radical no cumprimento da aliança aqui. Então o rei Ezequias promoveu uma nova reforma, limpou o que chama de lugares altos, que eram santuários, altares edificados em montes, onde se faziam adorações, né? Muitas vezes para outros deuses, que não Javé, com pilares, estelas, né? Pedras, objetos cultuais, né? Da Cananéia. Então Ezequiel limpou isso daí para centralizar o culto em Jerusalém. Mais tarde, Josias foi mais radical ainda, porque numa das reformas do templo, se descobre ali no templo o livro do Deuteronômio, parte dele, que narrava a lei. Então foi um momento de grande alegria e de grande força para o povo dizer: temos aqui de fato a lei. Então houve com Josias essa redescoberta do livro da lei, a leitura da lei, a proclamação solene da lei, a adesão à lei, centralização do culto, retorno da Páscoa que havia se perdido. Então Josias ele centraliza ainda mais essa fidelidade à aliança. A ideia era evitar a catástrofe que aconteceu com o reino do norte. Só que os reis seguintes não dão continuidade, muitos traem a aliança, né? Então essa reforma de Josias não reverte a trajetória de Judá, marcada por infidelidades e por fragilidade política e militar. Então os reis subsequentes traem a aliança. Qual é a consequência? A queda do Reino do Sul. Só que agora não mais pela Síria, porque quem está mandando no pedaço agora, lá no ano 586, por aí assim, 597 e tal, é a Babilônia, é a nova potência mundial. Ela substitui a Síria, ela domina a Síria, vence a Síria. E aí, novamente, a relação de vassalagem. A Babilônia dizia: Judá, fica na boa aí, desde que você me pague tributo. Judá inicialmente aceitou, né, mas quis se revoltar, assim como o reino do norte quis se revoltar. Não obstante a advertência dos profetas: não faça isso. Então, em 597, Jerusalém sofre a primeira grande derrota e acontece uma deportação. Assim como aconteceu com Israel para a Síria, agora para a Babilônia. E quem é deportado é principalmente a elite, a realeza, a corte, a elite, os escribas, os sacerdotes, os construtores, os ferreiros. Ezequiel estava nessa leva. Depois quem lê o livro de Ezequiel vai perceber qual era a lógica da Babilônia: retirar as lideranças, retirar aqueles que poderiam reorganizar o povo e construir armas. Inteligente, né? Aí, mas deixava lá o rei: pode ficar reinando aí, desde que você me pague imposto. Pode ter o seu reizinho, Judá, desde que você me pague imposto. Sedecias, então, mais na frente, novamente quer: opa, não aceito mais essa vassalagem, não aceito mais pagar tributo. Então se rebela contra a Babilônia. Ah, para quê, né? A Babilônia não se faz de rogado, cerca Jerusalém. Em 586, 587, a cidade é invadida, é destruída, é ocupada, é arrasada. O templo, a casa de Deus, a casa do nome de Deus, né? O local de identidade do culto é destruído. Catástrofe nacional. E acontece então, segundo o exílio, agora em massa. Só fica praticamente a população mais pobre em Judá, um país arrasado. Mais uma vez, a historiografia, a leitura histórica, à luz do Deuteronômio, interpreta isso, essa destruição de Judá, de Jerusalém, do templo, como um juízo pedagógico. Não é a derrota de Deus. Deus é que está conduzindo a história através do rei da Babilônia. É o juízo de Deus agindo pela infidelidade à aliança. É essa leitura que eles faziam. O exílio se torna também lugar da releitura. A catástrofe explica a urgência da aliança. Então é necessário voltar à aliança. Se estamos no exílio, é porque traímos a Javé. Precisamos voltar à aliança. Isso vai alimentar a esperança de retornar à terra e de reconstruir o templo.
Por isso que em Segundo Reis a gente percebe, né? A historiografia chega ao seu ponto final. O livro conduz o leitor passo a passo, a queda de Samaria, Reino do Norte, a queda de Jerusalém, Reino do Sul. O narrador não deixa margem para dúvidas. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra Javé. É a nítida teologia da retribuição da época, é a nítida teologia deuteronomista da fidelidade ou infidelidade à aliança. Só que, nessa perspectiva, tanto os assírios, na parte do Reino do Norte, quanto os babilônios, na parte do Reino do Sul, estavam sendo manuseados, vamos dizer assim, agindo sob o impulso de Javé. Deus Javé é quem estava conduzindo a história. Eles eram apenas instrumentos da sua ação punitiva contra o povo infiel que traiu a aliança. Por isso, a perspectiva inicial, Javé perdeu para Marduk, o deus da Babilônia. Esses livros estão mostrando que não. O que aconteceu, que o exílio é consequência não da derrota de Javé, mas da ruptura da aliança. Ou seja, o exílio é juízo, é um juízo aplicado e não a derrota divina. Mesmo assim, a história não termina no exílio, no desespero no exílio. O último gesto narrado lá no livro dos reis, do segundo livro dos reis, ele traz uma ponta de esperança. O que acontece? O rei da Babilônia permite que o rei de Israel, Jeconias, ele fosse libertado da prisão, embora ainda dentro da corte da Babilônia. Mas essa reabilitação do rei é sinal para Israel de que a terra será reabilitada. Nós um dia voltaremos à terra. Então, o livro dos reis, o segundo livro dos reis, ele fecha com a pequena janela aberta de esperança. A reabilitação do rei vai sinalizar para eles a possibilidade de retorno à terra sob um novo rei. Interessante isso, né? Em última análise, a responsabilidade pela história está nas mãos do povo. Coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. É essa a lógica deuteronomista. Indo para a gente encerrar o nosso encontro, a gente vai lembrar aqui um pouquinho que os livros proféticos vão narrar a mesma época, embora sejam colocados depois na Bíblia, né? Lá na parte mais para o final do Antigo Testamento, mas os livros proféticos de Isaías, Malaquias, Amós, Oséias, né? Abacuque, vão narrar essa mesma época, mas com um olhar distinto. Lembrando, é no tempo da monarquia que surge a grande profecia bíblica. Amós, Oséias, Isaías atuaram nesses reinados aí de 1 Samuel, né? 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Os profetas falam da história contada nos livros dos reis. Suas denúncias e anúncios referem-se a reis concretos, Davi, Salomão, Sedecias, né, Jeroboão, crises reais. Só que olha que interessante, enquanto o livro de Reis narra os fatos, os profetas interpretam o sentido. Enquanto primeiro e segundo Reis contam o que aconteceu, os profetas explicam por que aconteceu. Então, na verdade, quando a gente for perceber, a profecia nasce da crise do poder real. O que acontece no poder? Idolatria, injustiça social, opressão aos pobres, violência, alianças políticas desonestas, idolatria, tudo isso vai servir à crítica profética. Então, ler os profetas, nós vamos lá na frente fazer isso, ao ler os profetas, é reler a história dos reis por outro ângulo. Quando chegarmos aos livros proféticos, voltaremos a essa mesma época história, dessa vez pela voz da denúncia e do apelo à conversão que nos trazem os profetas. É ler a história agora sob outra ótica. Então fiquem ligados que lá na frente, no livro, quando chegar nos profetas, nós vamos ver essa mesma história, só que agora à luz da crítica profética. Para encerrar, a historiografia deuteronomista, esse bloco de Josué até 2 Reis, não conta apenas a história de Israel. Não são livros históricos estrito sensu. Ela discerne o sentido da história à luz da profecia, à luz da aliança. De Josué, posse da terra, a 2 Reis, o exílio, o fio condutor é a resposta humana à palavra de Deus. Quando há fidelidade, a vida floresce. Quando a aliança é traída, a terra se perde. A lógica do Deuteronômio. Contudo, no entanto, mesmo na infidelidade, a palavra profética permanece eficaz e a promessa a Davi, 2 Samuel 7, não se apaga. Por isso o exílio não é o fim da fé, mas o lugar onde ela é purificada para quê?
para um novo começo. A última cena, narrada em 2 Reis 25, pode ser entendida como uma lâmpadazinha que permanece acesa. A libertação do rei, né? A libertação da prisão do rei de Israel. O pecado dos reis de Judá não pode invalidar a promessa de Deus. O deuteronomista não sabe quando Javé vai trazer a salvação definitiva em Israel. Mas deixando essa janela, ele está dizendo: posso não saber quando, mas que a salvação vai acontecer, ela vai. Isso acontece em Jesus. Gente, obrigado pela atenção. Muita coisa, né? Por hoje é só e a gente fica aí aguardando comentários, dúvidas, observações, sugestões para a gente avançar. Continuem firmes na leitura da Bíblia e sigamos em frente. Um grande abraço.